Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é um tema que é assim, o pesadelo e ao mesmo tempo a chave para a aprovação de muita gente em concursos. A Lei de Responsabilidade Fiscal. E mais especificamente, a gente vai mergulhar num trecho bem cirúrgico dela, as regras sobre operações de crédito que estão ali nos artigos 32 a 37. Exato. E olha, essa não é uma parte qualquer da lei, não. Pense nesses artigos como o coração do sistema de controle de dívidas do setor público aqui no Brasil. Eles foram criados basicamente para responder a uma pergunta muito simples, mas que, nossa, causou crises históricas no país. Como garantir que um governante não deixe uma bomba relógio de dívidas para o seu sucessor? Uma pergunta de milhões, né? Literalmente. Então, a nossa missão hoje é essa: destrinchar esse manual de instruções do endividamento público, entender as condições, as proibições e, principalmente, a lógica por trás de cada regra. Vamos desempacotar isso. Com certeza. O que é fascinante aqui é perceber que a LRF não é só um monte de regra burocrática, sabe? Ela é o resultado de décadas de problemas fiscais. Cada artigo, cada vedação é tipo uma cicatriz de uma crise que já passou. A lei tenta, de forma quase obsessiva, fechar todas as brechas que já foram exploradas por gestores no passado. Certo. Então vamos para o primeiro passo. Digamos que um prefeito ou um governador acorda e decide que precisa de dinheiro para uma grande obra. Qual é o caminho das pedras? Não pode ser só, sei lá, ligar para o gerente do banco, imagino. Definitivamente não. O artigo 32 já começa estabelecendo o primeiro guardião, o Ministério da Fazenda. É ele quem vai verificar se todos os limites e condições estão sendo cumpridos. E a lista de condições, olha, é longa e rigorosa. Não basta só querer. O ente público tem que provar que pode e que deve se endividar. E que lista é essa? O que precisa estar na mesa para esse empréstimo ser sequer considerado? A gente pode pensar nessas 6 condições do artigo 32 como 3 grandes filtros. O primeiro é o que eu chamo de filtro democrático e de planejamento. A operação ela precisa ter autorização expressa na lei orçamentária ou numa lei específica. Ou seja, o poder legislativo que representa a população tem que concordar. E claro, os recursos do empréstimo têm que estar previstos no orçamento. Nada de dinheiro entrando por fora. Entendi. Então, o primeiro filtro garante que a dívida não seja uma decisão solitária do governante. Ela precisa passar pelo crivo dos representantes do povo e estar no planejamento oficial. Qual seria o segundo filtro? O segundo é o filtro macroeconômico. A operação precisa respeitar os limites globais de endividamento que são fixados pelo Senado Federal. O Senado, ele olha para a saúde financeira do país como um todo e define um teto de dívida para a União, para os estados e para os municípios. É uma forma de evitar que a soma das dívidas individuais vire um problema nacional, entende? E no caso de empréstimos externos, a autorização específica do Senado é necessária, um controle ainda mais rígido. Faz todo sentido. E o terceiro filtro? Imagino que seja o mais específico sobre a natureza da dívida. Exatamente, é o filtro de sustentabilidade. E aqui, olha, tá a joia da coroa para quem estuda para concursos, a famosa regra de ouro da Constituição. Basicamente, o volume de empréstimos que um governo pega em um ano não pode ser maior que suas despesas de capital, ou seja, seus investimentos. Ah, aqui é que o insight fica poderoso. Explica pra gente o porquê dessa regra de uma forma que a gente não esqueça mais. A regra de ouro é, na essência, o princípio financeiro que qualquer família entende instintivamente. Você não pega um empréstimo de 30 anos no banco para pagar a conta de luz ou a feira do mês, né? Você se endivida para comprar uma casa, um carro, um ativo que vai durar. A LRF aplica essa mesmíssima lógica ao governo, forçando ele a se endividar para construir hospitais, escolas, estradas, e não para cobrir os próprios rombos operacionais, como o pagamento de salários. É a diferença fundamental entre uma dívida que constrói o futuro e uma que só adia o colapso. Brilhante. E para fechar esse artigo 32 ainda tem a questão da transparência. Certo. Sim, é crucial. O parágrafo 4º exige que o Ministério da Fazenda mantenha um registro eletrônico centralizado de acesso público com todas as dívidas.
Qualquer cidadão pode, em tese, fiscalizar o endividamento do seu município ou estado. Ok, o processo é rigoroso. Mas vamos lá. Digamos que uma instituição financeira, na pressa de fechar um negócio, ignora uma dessas regras e libera o dinheiro. O que acontece? A prefeitura fica com dinheiro e vida que segue? De jeito nenhum. É aí que entra o artigo 33, com sanções pesadíssimas. Primeiro, a operação de crédito é considerada nula. Juridicamente, ela nunca existiu. Segundo, e aqui está a grande penalidade para o credor, o dinheiro emprestado tem que ser devolvido, claro, mas sem o pagamento de juros ou qualquer outro encargo. Uau! Então o banco que errou na fiscalização basicamente concede um empréstimo a juros zero, perdendo para a inflação? O risco é todo transferido para quem tem mais capacidade de analisar a operação, que é a instituição financeira? Perfeito. A lei força o credor a ser um guardião da responsabilidade fiscal e não só um espectador interessado. Mas a punição não para por aí. Enquanto esse dinheiro não é devolvido, o ente público, o município ou o estado, também sofre sanções. Ele fica proibido de receber transferências voluntárias da União, de obter garantias de outro ente e, obviamente, de contratar qualquer outra operação de crédito. Mas espere um pouco, isso não parece um pouco injusto? Se o banco foi negligente, por que punir também o município, que muitas vezes já está numa situação financeira delicada? Essa é uma ótima pergunta. E ela vai no cerne da lógica da lei. A punição dupla existe para criar um desincentivo poderoso nas duas pontas. Ela impede que um prefeito mal-intencionado procure ativamente por uma instituição financeira, digamos, menos criteriosa, na esperança de conseguir um empréstimo irregular. Ao punir os dois lados, a lei torna a operação irregular tóxica para quem pede e para quem concede. É uma forma de fechar o cerco. Entendi. A lei cria um cenário onde a cooperação para o erro se torna extremamente desvantajosa para todos os envolvidos. Agora, vamos para a parte que, segundo os manuais de concurso, é a campeã de questões: as vedações. O que a LRF explicitamente proíbe? Exato. Depois de dizer como fazer, a lei dedica uma seção inteira para dizer o que não fazer. O artigo 34 é mais histórico, proibindo o Banco Central de emitir títulos da dívida para financiar o Tesouro, uma medida fundamental para separar a política monetária da fiscal. Mas os artigos 35 e 36 tocam num ponto muito sensível: empréstimos entre os próprios entes do governo. E o que eles dizem? O artigo 35 ele estabelece a regra geral. É vedada a operação de crédito entre entes da federação. A União não pode emprestar diretamente para um estado, nem um estado para um município. À primeira vista, isso soa contraintuitivo. Por que o ente mais forte, a União, não poderia ajudar um estado em dificuldade com o empréstimo? Qual é o perigo oculto que a lei está tentando evitar aqui? O perigo é o que a gente chama de risco moral. No passado, esses socorros financeiros diretos muitas vezes serviam só para mascarar uma péssima gestão fiscal. O governador gastava sem responsabilidade, sabendo que no final a União viria para cobrir o rombo. Isso desincentivava qualquer tipo de planejamento e disciplina, né? A LRF corta esse cordão umbilical para forçar cada ente a viver com suas próprias receitas e seu próprio planejamento. E o artigo 36 fecha a outra porta, certo? Qual? Sim, ele proíbe uma instituição financeira estatal, tipo um banco estadual, de conceder empréstimos ao próprio ente que a controla. Ou seja, o banco do estado X não pode emprestar dinheiro para o governo do estado X. A lógica é impedir que o governante use o banco público como seu caixa eletrônico particular, uma forma de sacar recursos sem passar por nenhum dos filtros orçamentários e limites que a gente acabou de discutir. Certo. Chegamos então ao que parece ser o grande finale das proibições, o artigo 37. Ele fala de operações que se equiparam a operações de crédito. Parece uma tentativa da lei de pegar os espertinhos. Exatamente isso. O artigo 37 é basicamente o departamento antifraude da LRF. O legislador sabia que um gestor mal-intencionado não ia chegar pedindo um empréstimo ilegal. Ele ia tentar criar uma dívida com outro nome.
A lei, então, ela age como um segurança experiente, não importa o nome no crachá. Se a prática funciona como um empréstimo, a entrada é barrada. Fascinante. Então vamos ver que disfarces são esses. Qual é o primeiro que a lei desmáscara? O primeiro é a antecipação de receita de tributo cujo fato gerador ainda não aconteceu. O exemplo clássico. Um prefeito não pode chegar num banco e vender o direito de receber o IPTU do ano que vem para pegar dinheiro hoje. Ele estaria na prática pegando um empréstimo e dando como garantia uma receita que legalmente ainda nem existe. O segundo disfarce parece mirar nas empresas estatais. Sim, ele proíbe o recebimento antecipado de valores de empresas estatais, a não ser, claro, os lucros e dividendos normais. Isso impede o governante de ligar para o presidente da sua companhia de saneamento e dizer: preciso de dinheiro, me adiante aí a receita dos próximos 3 anos. Seria uma forma de drenar o caixa da empresa para cobrir um buraco no orçamento do governo. E os últimos incisos tratam de um problema clássico da administração pública: a dívida com fornecedores. Exato. E aqui a lei é muito sutil e precisa. O inciso 3º proíbe a emissão de um título de crédito como uma nota promissória para pagar um fornecedor. Pensa num prefeito entregando uma nota promissória para a construtora que reformou a praça. Isso é grave, porque transforma uma dívida administrativa num título financeiro que pode ser negociado no mercado. É uma forma de criar uma quase moeda sem lastro. Isso me lembra aquelas placas em lojas de bairro: fiado só amanhã. É a analogia perfeita. A LRF basicamente instituiu essa regra para o governo. E o inciso 4º complementa isso, proibindo a assunção de uma obrigação com o fornecedor para pagamento futuro sem que exista dotação orçamentária suficiente para cobri-la. Aqui é o famoso "pode começar a obra que ano que vem a gente dá um jeito de pagar". A lei proíbe essa promessa vaga e exige que o dinheiro já esteja carimbado no orçamento antes do compromisso ser firmado. Então, amarrando tudo isso, fica claro que a LRF construiu um sistema de freios e contrapesos muito sofisticado. Não são apenas regras aleatórias, mas mecanismos pensados para forçar o planejamento, garantir a transparência e, no fim das contas, proteger o futuro financeiro do país contra a tentação do imediatismo. Exatamente. Os artigos 32 a 37 constroem uma verdadeira muralha em torno do endividamento público. Eles definem o passo a passo, quem fiscaliza e, de forma crucial, quais atalhos e jeitinhos são proibidos. Para quem está estudando, a dica de ouro é: não se prenda a decorar o texto. Tente entender a lógica, o fantasma que cada artigo está tentando exorcizar. Compreender o porquê de cada vedação é o que realmente fixa o conhecimento. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão para mais tarde. A LRF foi criada no ano 2000 para combater as práticas daquela época. Pensando no cenário econômico de hoje, com criptomoedas, parcerias público-privadas cada vez mais complexas e novos instrumentos financeiros, quais seriam as novas operações de crédito disfarçadas do século XXI? Que novos disfarces a legislação atual talvez ainda não consiga enxergar e que poderiam ser o próximo grande risco para a gestão fiscal?